Quando eu cheguei em Fortaleza, que eu vim de Santa Quitéria, a gente morava numa fazenda chamada Serra das Cobras, o meu objetivo desde criança foi tirar meus pais de onde eles moravam, né? O sofrimento que eles viviam lá. Como era a vida aqui? Horrível. Eu trabalhava para ela morava, minha patroa morava naquela casa grande e nós aqui. Aí ela se separou do marido, aí ficava ela vinha de Fortaleza, passava mês aqui. Mas eu e o Pedro, que era eu e o Pedro, nós ficava aqui. Aí eu cozinhava para ela, arrumava a casa dela, mas você sabe, era só pelo a morada, que nós não ganhava nada, nem eu nem o Pedro. Aqui foi onde eu passei uma boa parte da minha infância, né? Ainda eu ia morar em Fortaleza, com minha família, meu pai, né? Que ele era morador dessa terra aqui, né? Então, literalmente isso aqui, muitas coisas que tem aqui foi ele que construiu, né? E todas essas espécies de siliguela aqui, quem plantou foi meu pai, né? Com minha mãe. Tem um pé de limão ali. Aqui na frente tem um cacibão, né? Que ele fez na época aqui. Que é da onde a gente bebia água aqui. Na verdade, meu pai a vida dele toda foi aqui, 40 anos, né? Até ele ter que sair daqui, né? Foi quando eu comprei uma casa para minha mãe em Santa Quitéria. E o proprietário da terra não gostou muito e botou ele para ir embora, né? Mas tudo isso aqui foi praticamente a vida do meu pai toda foi aqui, né? Lembrança boa eu não posso dizer que eu tive. Como é que eu posso ter satisfação? O estado do Pedro. O Pedro, ele não, agora mesmo, e o Pedro adoeceu em 2004, o Pedro não sabe nem onde é que está. Tem dia que o Pedro não se vira, o Pedro só sai, vai para o banho, quando meu filho Luciano, meu filho mais novo, que cuida dele, é que cuida dele. Na época, realmente, eu fiquei muito triste, porque a doença dele começou aqui, né? Porque quando ele chegou naquela casa que você vai ver ali, o patrão daqui estava quebrando as telhas. Ele tinha pegado as coisinhas dele e tinha jogado fora da fazenda. Disse que ele não precisava mais, que ele estava rico. Foi aonde começou. Ele teve um AVC, né? Sim. Que veio iniciar o Alzheimer. Só fez o bem, foi 40 anos trabalhando nessa fazenda para esse pessoal, né? Inclusive esse cacibão aqui, onde a gente toma água, que foi ele que cavou, né? Aqui era tipo uma barraginha, né? Eu, como criança, você sabe, criança ele não tem muita noção das coisas, tudo era alegria, né? Porque assim, eu sempre amei animal, cavalo, eu que andava para cima e para baixo do meu pai, né? Correndo de cavalo para lá e para cá. Mas eu acho que com isso que aconteceu com meu pai, eu acho que essas lembranças elas deixaram de existir. Sim. Porque até quando eu comentei com a minha mãe que eu queria comprar isso aqui para o meu pai, né? Porque tudo que eu faço na minha vida, eu penso nele, né? Uhum. De cavalo, fazenda, tudo é através dele, né? E a alegria que eu tenho aqui, quando eu andava de cavalo com ele. Aqui era onde tinha os tambores de coisa, de feijão, que ele era um homem trabalhador. Enquanto ele vivia aqui, ele trabalhava aqui. Aqui era outra sala, aqui era a sala, aqui era o quarto meu, mais o dele. E aqui era a cozinha, aqui.
Aqui era a cozinha, tinha o fogão, que aqui a gente não tinha geladeira, aqui não tinha... Eu tinha um fogão a lenha, que eu não tinha negócio de fogão a gás, né? O Isaías, quando era pequenininho, eles dormiam ali naquela sala onde ele estava ali. Sim, na primeira, né? Na primeira, porque o Isaías foi muito novo daqui. Sim. A mãe que era do seu Benito, que é a mãe o pai do Kleber, levou o Isaías, ele pequeno. Ela levou para casa dele, para dar o estudo o Isaías. De lá o Isaías era muito danadinho mesmo, se virou para outros cantos e arrumou um emprego. O que você sentiu quando o teu filho saiu daqui? Eu sentia muito saudade, mas eu sabia que o meu filho ia ganhar para dar para a mamãe. Dentro do meu coração, eu sabia que eu não tinha nascido para aquilo ali, né? Então eu vim com o objetivo, mesmo novo demais, mas eu tive uma conversa muito cedo com meu pai, o pouco que eu conversei com ele, era realmente tirar eles de lá, dar uma vida melhor. Então, quando eu cheguei no coração de Jesus, conheci a Dona Graça, que qual me deu emprego naqueles carrinhos que vendia pastel. E eu trabalhava lá de 6 a 6 da manhã vendendo pastel. De manhã eu dormia dentro de uma Veronei, né? Que eu nunca esqueci a cor, que era cor de chocolate. E passei 2 anos assim. Quando foi meu irmão, soube que eu estava lá, me chamou para a Aerolândia, onde eu fiquei lá. Morei com ele 2 anos ainda, na Aerolândia, que eu trabalho desmanchando sofá. Depois fui trabalhar numa metalúrgica ali na BR, né? E seguido voltei de novo para uma fazenda de Santa Rosa, pertinho de Santa Quitéria. E depois disso, eu voltei de novo, né? E fui trabalhar numa empresa chamada Royal, de servente, né? O Isaías me conquistou exatamente com o trabalho dele. Uma fera. Aliás, todos eles, os irmãos todos são todos trabalhadores, a gente sabe disso. O Isaías hoje, para mim, eu já disse isso para ele, eu tenho ele como um filho, né? E que é uma pessoa que me deu muito orgulho pelo fato de eu ter dado um pontapé para ele, e ele honrou e soube aproveitar. E hoje, todo mundo sabe o que foi que ele construiu até hoje, né? Estava desempregado, né? Estava no INSS ainda. Fui para a missa na Aerolândia, né? Quando eu sentei numa cadeira lá, numa segunda cadeira lá, tinha uma lourinha do meu lado, chamava Ritinha, né? E comecei a conversar com ela e ela falou que era sobrinha da Rita de Cássia, que morava em Flores, uma cidade pertinho de Russas. E depois de um mês que eu fiquei namorando ela veio morar aqui em Fortaleza, numa granja de galinha com o pai dela, e o Emanuel Gel era muito amigo do Redondo, e a Rita era compositora da Sonzum. E o seu José, que Deus a tem, ele era irmão de criação do Redondo, né? Então, através da Rita, eu conheci a Rita de Cássia. Através da Rita de Cássia foi quando eu fui para a granja de galinha do Emanuel, que eu namorava a Ritinha, quando o Emanuel chegou lá para dar notícia que o pai dela tinha sido preso. O Isaías, ele trabalhava numa granja do Emanuel, né? De vigia. E ele veio para tirar as férias da zeladora, lá na Sonzum. Só que ele, em vez de, quando ele terminava de fazer a limpeza, em vez dele ir para casa, que era o direito dele, mas ele não ia. Ele ia lá para o meu setor de vendas e a gente... Aí começava a me ajudar aquele negócio. Eu comecei a mandar ele fazer as coisas, fui gostando. E segurei. Ele ia voltar para a granja, eu não deixei. Pedi para deixar ele comigo lá, que ele servia para me ajudar. E foi aí que, onde ele escapou, como diz a história. Porque se ele tivesse voltado para a granja, com certeza nada disso teria acontecido. Pegando confiança do Manuel, né? Já lá na granja, né? Quando eu vim para Sonzum, trabalhar de zelador, eu entrava às 5 da manhã, né?
que era para quando chegasse todo mundo, né, tá tudo limpo, né? E um dia, o menino que fazia café para Manuel faltou, e eu estava varrendo a calçada, e ele foi e perguntou para mim, sabe fazer café? Eu disse, sei, eu nunca tinha feito café, né? Aí eu fui, liguei para minha ex-sogra, que na época era minha sogra, e ela me disse como é que fazia o café. Eu fiz o café e quando ele tomou o café, ele olhou para mim e disse, a partir de hoje, você vai continuar fazendo meu café, porque foi o melhor café que eu tomei até hoje. Foi indo, foi ficando e depois a gente partiu para a venda de discos. Quando surgiu os Brasas do Forró, e o Assis Monteiro ofereceu esses discos para Manuel. E a Manuel não quis. O Assis ligou para mim, aí disse, Wanda, rapaz, eu falei com a Manuel aí para vender os discos dos Brasas e ele disse que não queria. Então não quer vender esses discos para mim, não? Eu disse, rapaz, eu vou falar com ele primeiro. Se ele não quiser, eu vendo. Aí eu fui falar com o Manuel disse, fez só assim, faça o que você quiser. Tá bom. Aí eu cheguei pro Isaías, ele disse, Isaías, lá na tua casa tem onde botar um disco, que eu vou vender o disco dos Brasas, o Assis vai me dar R$1 por cada CD, e eu vou te dar 10% do que a gente vender. Ele disse, tem, depois quando eu for almoçar, tu limpa lá a área que os discos vão todos lá pra tua casa, que eu não posso misturar com os discos daqui. Comecei a vender os primeiros CD dos Brasas, depois veio do Original Suba. Foi quando eu inseri no mercado vendendo CD, eu ia por shows, levava CD para vender, né? Então, isso eu comecei a vender o CD do Vicente Nery também, por eu estar lá na em Promoções, né? Então, foi o Vicente Nery que me deu esse nome, Zé CD. Então, na hora que eu estava no palco do Vicente, eu não vendia o CD, eu dava. Então, ele quer comprar CD, ligue 99847671. Foi onde nasceu o Zé CD. Foi através do Vicente Nery. Em 30 dias eu vendi 32 mil CDs. Ganhei 32 mil reais, né? E o Isaías, 3.200, daí eu dava 10% para ele. Só que quando eu fui prestar conta com o Assis, eu vinha com o dinheiro dos 32 mil debaixo do banco do carro. E ia todo tempo pensando como era que eu ia fazer. Quando eu cheguei bem pertinho da São Zoom, eu digo, já sei. Aí quando eu cheguei lá, eu digo, bora Isaías prestar conta? Ele disse, bora. E tal. Eu digo, olha, prometi 10%, mas eu não vou lhe dar 10% não, vou lhe dar 50%. Ele pulou, achando que eu ia dar menos, né? Eu digo, não se preocupe não. Aí eu rachei, dei 16 mil a ele e fiquei com 16. Aí eu digo, vai comprar um carro para você? Eu falo sempre que a oportunidade, você tem que agarrar ela com os dentes. E eu fui um cara muito movido a desafio. E nada na minha vida foi fácil, parece uma coisa. Eu sempre tive alguém, eu não vou dizer que me perseguia não, ele me empurrava para frente. Eu falo sempre que só anda na frente, só leva chute na bunda que anda na frente, né? Aí começaram a dizer que a gente estava roubando, né? Que eu já ia passando com o carro, aquele negócio todo, mas não sabia que a gente estava comendo dinheiro por fora das bandas, das outras bandas, né? Então eu ia para as festas, levava 10 mil CD, vendia tudo nas festas, né? Chegava, perguntava quantos garçons tinha, né? O cara dizia, pai, tem 30 garçons, dava uma caixa de CD de 25 para cada garçom e dava R$1 para eles. Então eu vendia muito CD na época, né? Eu chegava a vender 5 mil, 6 mil CD numa festa. Foi aonde realmente eu fiquei conhecido no mercado, como Isaías CD, e montei a minha empresa chamada IR. E eu e um rapaz que trabalha em São Paulo já lá no ramo do disco, que era o Rivaldo. Eu mandei ele pedir as contas. Isaías pede as contas da Sonzon, tu fica correndo por fora. Eu não posso sair daqui não, que eu ganho muito bem aqui, não podia sair, né? Perdeu o emprego lá, mas tu fica correndo por fora e vai dar certo. E eu via muita necessidade do mercado se renovar, questão do cantor ele não ser reconhecido como cantor, né? O compositor que traz a música, que para mim, a música é o patrimônio de uma banda, né? Então eu via que o compositor ele merecia uma qualidade melhor, né? Foi o que eu cresci isso muito com o Carlinhos, foi transformar isso realmente no valor que eles merecem, né? Eu acho que o compositor e os cantores, nós fomos grandes responsáveis por isso. Passou e ele começou a entrar com o negócio de banda, né?
Então, parece que a primeira contratação que ele fez de uma banda foi dos Gaviões do Forró, do Gleito Gavião, né? Todo mundo amava o forró, mas tinha vergonha de dizer que amava o forró. Você colocava uma banda, a maneira que os artistas se vestiam era realmente, parecia, nada contra, mas era muito feio. Então assim, a gente transformou isso, literalmente, transformou os cantores de forró em artistas. Né? A gente pegou o quê? Cabelo, o visual, como se vestir, maquiar, dançarina se representava sensual, mas não vulgar. Tudo isso a gente criou isso, coisa que não existia no mercado naquele momento. Então eu acho que foi aí que a gente fez a diferença. Com a pirataria, o CD original ele começou a deixar de existir. Porque em qualquer canto, qualquer esquina tinha lá 3 CD por R$10, loja vendendo por R$20, 30. Foi onde eu vi que na nossa dificuldade de o produto estourar numa rádio, que não era fácil tocar em rádio, numa TV, seria uma maneira da gente quebrar todas as barreiras. Começamos a dar o CD, que aí a gente viu que ali o CD que estourou as bandas, que realmente foi o que aconteceu. Virou um fenômeno no mercado, né? Então, a internet de hoje, era o CD de antigamente, sabe? Porque a gente ia para os pontos certos, dar o CD da banda, qual não era conhecido. Chegou um momento, rapaz, a gente chegar nas festas aí, ter 10 bandas dando CD ao mesmo tempo, parecia panfleto. E uma coisa que eu creio, Carlinhos, também, que a gente dava o panfleto dentro da caixinha do CD. Eu disse, Carlinhos, vamos aproveitar a caixa, a gente colocava na capa do CD a festa com os artistas e já divulgava. O CD e o panfleto, a gente fazia isso com o próprio CD. Como ia conhecer Aviões de Forró em Barreto? Não tinha como. Eu saí daqui com o caminhão de vaquejada que eu tinha, um ônibus e um paredão de som, levando 600 mil CD a Barreto, para a gente dar lá. Então a gente rodava o Brasil todo, certo? Então dando o CD. Então rapidamente o Aviões de Forró ficou conhecido mais do que banda que já tinha 20 anos no mercado. Porque a gente, literalmente, a gente virou uma febre, como dizia o Tony Gavin, uma febre do rato. E foi o CD que deu essa alavancada rápida, com um bom repertório, com uma boa pegada. Sol e Xande são dois grandes artistas com a voz que tem, então não tinha como dar errado. Esse CD eu conheci primeiro a voz dele, né, por um telefone. Eu morava em Apodi. Isso foi em agosto de 2002, agosto de 2002. Eu trabalhava numa rádio, uma rádio comunitária, era o locutor da rádio. E eu tinha acabado de sair para o almoço para depois voltar às 2 da tarde. Né? Quando eu voltei, tinha um recado de uma pessoa que me ligou de Fortaleza, de um número 085. Né? Eu não tinha celular naquele tempo, era o telefone da rádio. Então, o meu companheiro que trabalhava comigo na rádio falou assim, Xande não, Alexandre, né? Que era Alexandre naquele tempo. Ligaram para você de Fortaleza, deixaram esse número aqui, até o mesmo número dele, 9984-7671, é o número dele até hoje. E eu retornei, né, e ouvi essa voz, alô, aqui é o Alexandre aqui de Apodi. Não, aqui é o Isaías CD, aqui de Fortaleza. Tem como você me mandar aí um CD e uma foto sua para me ouvir? Eu disse, tem. Aí mandei, né? Mandei, eu conheci o Isaías CD, a voz primeiro, e depois de uma semana que eu mandei esse CD e essa foto pro Sedex. Foi o Sedex mais demorado que eu vi na minha vida, né? Demorou 9 dias para chegar, era para chegar no outro dia. Chegou com 9 dias, ele me ligou e falou assim, ó, eu tô montando uma banda aqui em Fortaleza, quero que você vai fazer um teste aqui. E foi aí que ele mandou o vim de Apodi para cá, né? Que eu vim, que ele deve ter contado, que eu vim com meus R$50 contado. Parei na rodoviária, liguei para ele, peguei um cartão naquele tempo, eu acho que o pessoal não sabe nem o que é isso hoje, mas existia um cartão que você tinha as unidades. E eu liguei para ele na rodoviária, ele não atendeu, liguei a segunda vez, não atendeu. E foi aí que eu ia comprar minha passagem de volta, só que só tinha R$24, a passagem era 26. E eu não tinha mais como voltar, isso era 5h30 da tarde já. E na última tentativa, a terceira vez que eu tentei ligar para o Isaías, ele atendeu. E foi que ele mandou eu vir para a IR, que era a empresa antiga dele, né? Que era Isaías e Rivaldo, que é uma empresa de venda de CDs originais, né? E ele mandou pegar um mototáxi, eu peguei o mototáxi da rodoviária até chegar na IR, que é no bairro Passaré, que eu morei lá por muito tempo. E foi aí que eu conheci o Isaías CD, a figura, uma figura folclórica. Um cara estava de 5h30 da tarde, de chapéu, bota, com cinto de vaqueiro. Aí a primeira palavra que ele olhou para mim e falou, mas tu é feio, viu?
Aí eu peguei o olho pra ele, você também não é muito bonito não. Aí foi daí que eu conheci o folclórico e lendário Isaías Cedês. Foi nesse dia que eu encontrei ele a primeira vez. Chegou um momento que a gente tocou na virada do Ano Novo no Siqueira Clube, o Assis Monteiro lá. A gente fez 2 shows por R$350. E na época o Carlinhos gastou R$2.500 com roupa dançarina, para os cantores, né? E em seguida tinha um show no Cantinho do Céu. Aí o Assis me chamou e disse, ó, rapaz, a vez foi um show, foi um estouro muito grande. Cantinho do Céu, vou aumentar o cachê, vou pagar R$750. Eu disse, não, Assis, eu não vou mais assim não. Eu quero pancar. E teve um grande estresse no momento, que isso não existia no mercado, isso é uma grande novidade, né? E ele disse, tá fora. Pô, e a banda sai fora e tal, e chamou o Robertão, o Zé Carlos, e na época o dono do Cantinho do Céu, e disse, rapaz, pode tirar o aviões. Aí disseram, rapaz, assim, ninguém vai tirar não. Tem como não. Já tá quase esgotado, como é que vai tirar a banda? E vai lá, vai cá, o Robertão diz, aí, vamos fazer disso. Aí o Assis disse, olha, eu tô fora. Aí os meninos disseram, rapaz, eu tô dentro. No lugar de 50, pode ficar 60? Ou, desculpa, 40? 60 para casa, 40 para mãe? Pode. Então, no lugar de eu sair de lá com R$750, eu saí com R$48 mil. Foi aí aonde eu vi que o avião estourou. Por favor, só quem for avião zero grita! Isaías fez um grande diferencial no forró. Acho que quando se fala de forró no país, existe forró antes do Isaías Cedês e depois do Isaías Cedês, né? Ele, que eu saiba, no mundo do forró, foi o primeiro cara a dar porcentagem para os cantores, que foi para mim e para Solange, no caso. Então, chegou um momento que eu vi que o Aviões não podia atender toda a demanda. E a gente precisava de outros produtos. Foi quando eu, com o Carlinhos, disse, rapaz, vamos criar uma produtora. E na época existia os Aristides, que era o Carlinhos com o pai, né? E meu nome é Antônio Isaías Parra Duarte. E na época a gente tinha uma outra pessoa que chamava André Camussa, né? Aí eu criei o nome A3 de Entretenimento, né? Que o A era de Antônio, André e Aristides. Falar do meu pai não é difícil, né? Acho que muitas pessoas já conhecem o lado profissional, a história dele está em todo canto. Todo mundo sabe da grandeza que ele é, tanto por meio de forró como pessoa. Mas eu quero falar um pouco sobre o Antônio Isaías. Oh, Deus maravilhoso, rapaz. Aí do baby, passar de cima e tu. Mas você viu, você está aqui com ele aqui, ele não para quieto, ele fica resolvendo as coisas. Mas assim, no fundo a gente sabe do amor e o carinho que ele tem por todos nós. Aí a lembrança que eu tenho tá aqui, ó. Ah, o quê? Foi um coice com água me deu mesmo, aqui de pé de pau ali, ó. O caba tinha torado a bichinha, né, minha irmã, e a minha irmã dizendo pra mãe que era virgem e grávida dele. Aí eu lembro, toda vez que eu olho pra ele, eu lembro dessa história, que meu pai ficou bravo demais, porque a gente fez a mamãe umas 10 vezes na cidade, inventando essa dor nas costas e não contava a verdade. Não era, Joaquim? A primeira turnê que a gente fez para os Estados Unidos, né, que você foi com a gente, que você levou o bendito CD que eu tô falando aqui, que a gente divulgava CD, e você achou que podia levar CD também para os Estados Unidos. E quando foi para desembarcar lá nos Estados Unidos, lá em Miami, que a gente chegou em Miami, lá na alfândega, foram perguntar o que era aquilo, né? Só que falando inglês, e você não fala inglês. Eu tava na fila vizinha, né, que a banda ficou separada entre as filas da alfândega, e você começou a falar que era CD de forró, e começou a dançar pro cara da alfândega, e o cara não entendeu nada, mas não sei como ele liberou você para passar e ainda deu um abraço em você. Então, você é um cara que fala todas as línguas, irmão. O Isaías como pai, o Antônio Isaías, não o Isaías Cedês, ele conseguiu diferenciar bastante tudo isso. Então, assim, eu acho que por ele ter conseguido mostrar o valor das coisas, eu acho que o principal é o valor das coisas. Ele conseguiu trazer isso pra gente. Não é porque eu tenho hoje que é fácil. Passei por isso,
Você vai aprender, logicamente, não sofrendo como eu sofri, mas você vai aprender que você precisa lutar para conquistar qualquer coisa. Deus para mim é tudo, né? Porque de onde eu vim, para onde eu cheguei, com todos os desafios que eu passei, né? Tantas decepções que eu passei, que eu não reclamo, acho que tudo é um processo, é doloroso, mas é necessário, né? Eu tive que aprender que em muitos momentos só era eu e Deus, né? Porque muitas vezes eu acreditei em muitas pessoas e no final eu estava só. Então, teve um momento que eu vi que eu nunca estive só. Deus esteve comigo sempre, o tempo todo. E chegou um momento que quando eu aprendi que eu era meu melhor amigo e que Deus era tudo para mim, tudo ficou mais fácil. Meu pai praticamente nunca nos deu nada, logicamente, alimentação, casa, colégio, mas tipo, dinheiro. Quando eu pedi um dinheiro, ele não dava. Quando eu pedia para sair, às vezes ele não deixava, porque ele estava querendo nos criar para o mundo, né? A gente sabe, meu pai, o Isaías, tudo que ele faz, ele tem uma excelência e uma expertise que todo mundo fala que ele é uma pessoa muito iluminada. No último final de semana, inclusive, nós estávamos aqui, eu estava ali sentado, ele lembrou, o Anderson aí foi o único que a cama não tinha berço, a cama era um colchão, na verdade, com uns tijolos apoiados. Então assim, no começo da história da gente, ele realmente não tinha um do leite, então ele e minha mãe saíam nas casas pedindo e quando não conseguia, iam tentar, eu não sei se a linguagem é brasileira, mas era aquele chá de cidreira, chá de erva santa, para fazer porque não tinha leite na época para dar para mim. Dos meus 14 anos, se eu não me engano, ele me levava para 3. Eu sempre que gostei de dormir, tinha ódio de ir para a escola de manhã cedo, mas ele pegou desde 14, você vai comigo, você não vai ficar dormindo em casa, você vai. Viajando com a banda, viajei com a banda. Um dia antes do São João, junho e julho, 60 shows. O produtor de estrada, se demitiu. Um dia antes. Chegaram, ó, 60 shows, junho e julho, do Zé. Chegaram o Carlinhos e meu pai falaram, ó, não tem problema não, tô tranquilo, o Everton tá viajando, ele resolve. A responsabilidade, meu Deus do céu. E num determinado momento, junto com o Vaguinho, conversando, falando sobre projetos futuros, ele me apresentou sobre a questão da Mari, onde em algumas conversas e o negócio eu acabei entrando, sou sócio e sou o agente, o empresário da Mari Fernandes, trabalho na Vibe também e hoje também, desde de outubro do ano passado, eu também sou agente do João Esticado. Então assim, hoje eu estou um empresário de 2 bandas, mais sócio de um. Que um dos piores momentos que eu tive foi com esse produto que eu tava, mas o tanto que eu aprendi lá, eu consegui lidar com 60 shows que eu tive que arcar de um dia para a noite. E foi através disso que sentaram os dois e falaram, ó, você se garantiu, você foi foda, eu tava precisando de uma pessoa como você, vem cá para ficar junto com o Zé. Minha vida mudou da cabeça aos pés, do dia para a noite, e hoje, graças a Deus, eu assumo tudo do Zé Cantor hoje, tudo é comigo praticamente. E é uma das coisas que ele me ensinou, né, que é quando você está num negócio, você dê o seu máximo, não se acomode, porque isso é o que vai fazer você crescer, você ter o seu legado, sua história. Aquela fase da adolescência, nós brigando muito um com o outro, muito de maturidade minha e de não entender muita coisa, porque é complicado o entendimento de muita coisa. Quando você vai amadurecendo, você entende. Que nós sentamos naquela mesa do apartamento, eu olhei na sua cara, você não entende o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo.
Como é que você enfrenta isso? Como é que você não tá vendo? Você acha que é fácil? E que você olhou pra minha cara e disse assim: filho, eu tinha mais ou menos a sua idade. Eu tava lá na praça Três Irmãos, era? Coração de Jesus. Coração de Jesus. Tinha conseguido um dinheirinho e eu liguei telefone público pra sua avó. Ela me perguntou como é que você tava. Você respondeu como? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas você não tinha comido nada. Não sabia onde ia dormir. Mas fez. Porque foi o diferencial, foi a escolha que você fez de tentar alguma coisa melhor e não podia preocupar ela. Então você sabia sim o que era sofrimento, o que era dor. Naquele dia virou uma chave na minha cabeça muito grande em relação a muita coisa. Eu sempre, graças a Deus, fui muito maduro, mas naquele dia virou uma chave muito grande. Por muitas vezes eu conversei com Deus e pedi: Senhor, o que tu quer de mim? Por que tanta dureza? Que a escravidão já passou. Se é para eu ser escravo, você me diz qual é o pecado que eu tenho que pagar. Mas sempre ele... Não, na verdade sempre não. Eu não entendia as mensagens que Deus me dava. E toda a vida que eu ficava... Eu achei que eu estava no fundo do poço. Ele me ensinava a cavar e dali eu dava muito água para muita gente que tinha me levado para lá. Para mim é uma honra estar com você aqui. Eu creio que o mesmo sentimento que o Enzo tem, eu também tenho. Que você é o nosso herói, você é o maior exemplo de tanto superação, como guerreiro, como pai, como filho. A gente só tem a agradecer por tudo que você fez pela gente, pela distância que você teve na infância, porque você está trabalhando, pela a falta de presença em alguns momentos nossos para nos dar o melhor. E hoje a gente vê o quanto isso que você fez é especial, o quanto isso para a gente foi de suma importância, que você é merecedor de muito mais. Acho que dinheiro do mundo todinho não dá 1% do orgulho que eu tenho de vocês dois. Principalmente você que... Eu falo todo mundo, filho. Você é meu filho. Mas o Enzo foi mais pai seu que eu. E quando a Laurinha veio, eu disse: que pancada de pai. Porque eu sei como você fez seu irmão. Ser o homem que você é, o sonho dele ser pai. Eu, se na última geração de tem que nascer uma mulher, eu queria dizer nascer da Bia. Para casar com você. Para ter um esposo e um pai como você é. Tá? Se você fosse pedir para Deus hoje, de presente alguma coisa, o que seria? O seu avô aqui do nosso lado. É isso. E eu quero que você saiba uma coisa. Esses dois homens que estão do seu lado aqui é por causa do homem que você é. Você é o nosso maior exemplo. Que eu tenho certeza que se o nosso avô estiver aqui, ele ia olhar da forma que a gente está olhando para você hoje. Com orgulho. Porque você, o amor que você tem pela gente, o amor que você tem pelo nosso avô, eu acho que é o amor mais próximo de Deus. Tem um porquê aquele homem lutar tanto para Sim, estar vivo, né? sim. Entendeu? Eu sempre falo que é por a minha mãe, mas ele tem um propósito, porque, como eu já disse, já bateu no céu várias vezes e voltou, né? Então tudo isso aqui para mim é um presente de Deus que eu tenho certeza que vai até ele. De um jeito ou de outro, mas ele deve sentir isso. By your eyes that you've probably been crying forever.
Isaías, hoje você está completando seus 5.0, né? Como eu sempre digo, é a metade do nosso caminho, praticamente a metade. Ele chega até os 50, partiu para outra parte de cima aí, para chegar aos 100 é meio complicado. Eu já tenho 7,2, né? Já passei 22 da metade, tá? Eu torço que você passe os outros 50 também. Ei, Isaías CD, 50 anos, né, amigo, velho? 50 anos já. Eu lhe conheci, eu cheguei aqui há 23 anos atrás, era um moleque. Um moleque que já sabia o que queria. Então, só tenho a lhe agradecer por tudo que você fez por mim. Eu lhe chamo de pai até hoje, mesmo que eu acho que todo pai e filho briga, a gente também teve nossas desavenças, mas o que importa é que a gente está junto até hoje. São 23 anos juntos, eu, você e Carlinhos, né, assim, passando por poucas e boas, mas eu acho que se a gente for resumir a nossa história em uma palavra, é vitória. Né? A gente tinha tudo para não dar certo, você com o seu temperamento, eu com o meu, Carlinhos com o dele, mas a gente está aqui até hoje juntos. Então só tenho a desejar mais 50 anos para você, com certeza já vai ver no mínimo mais 50, porque você está fazendo 50 anos hoje, mas tem uma mentalidade de garoto, de quem está começando hoje. E eu quero deixar aqui um forte abraço a cada um que está aqui. Que Deus abençoe nós todos, né? E muito obrigado por vocês fazerem parte dessa noite tão especial aqui, que é meus 50 anos, junto comigo, minha família. Estou muito feliz, viu? Tenho a certeza que cada um que está aqui foi escolhido a dedo, e que a gente possa curtir essa noite, que seja uma noite incrível para todos nós. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe todos nós. Feliz Natal, meu amor. Muitos anos de vida, que Deus te dê muita saúde, mais que ainda. Sei que só Deus está aqui ao teu lado. Sei quanto você luta para estar aqui. Você ama minha mãe, por isso você está aqui. 21 anos aqui nessa cama. Mas sabe de uma coisa, se Deus te der 100 anos, vou estar ao teu lado, viu? Te amo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Amo você, viu?